Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Bora falar hoje sobre florescer? Florescer? Muito legal, bora conversar sobre isso. Você acha que tem idade para florescer? Ou você acha, já passei da idade de florescer? Pois é, muita gente pensa que florescer é coisa para adolescente, juventude, e fala, já passei dessa idade, né? Você sabia que florescer, a gente pode florescer a todo tempo, a toda hora, a todo momento, a todo instante, é momento de florescer. Enquanto o coraçãozinho aí estiver pulsando, é É, hora de florescer, não? exatamente, é momento de florescer, né? Aliás, florescer na maturidade, florescer na boa idade, é uma coisa que nos traz muito mais qualidade de vida, não é, Ieda? Exatamente, porque a gente começa a desenvolver cada vez mais emoções positivas, né? Uhum. Bem-vindo, eu sou Flávio Hiramini. Eu sou Ieda Hiramini. Bem-vindo, bem-vinda. Tô aqui, a gente está aqui com as plantinhas. Você gosta muito das plantinhas, né, Ieda? Gosto bastante das E o que as plantas. plantinhas nos ensinam sobre o tema de hoje, sobre o florescer? As plantinhas nos ensina, né, que no jardim, quando a gente está cuidando do jardim, que tem lá as plantas que a gente bota as sementes, né, e elas crescem, mas depois a gente precisa cuidar delas, Primeiro né? precisa o quê? Limpar? Primeiro precisa limpar. Certo, tira as Limpa, impurezas. tira as impurezas. Mas é suficiente deixar o terreno puro, limpo? Não, não é suficiente, porque precisa Uhum. nutrir essa terra, né? Esse solo. E como é que a gente nutre? Colocando a água, senão Uhum. ela morre, né? Então Certo. precisa de água, precisa de estar removendo a terra, mexendo, né? Colocando alguns nutrientes mesmo. É isso nela que pra chama de coisa. cultivar, né? Cultivar, Não é só cultivar. deixar. Ah, mas eu deixei o terreno limpo. Mas E por que fazer que. mudas. Ah, Fazer as mudas. eu deixei o terreno limpo, não sei por que a planta não está com aquele vigor todo. Para ela ter vigor, como essa aqui, olha, precisa não só o terreno estar limpo, purificado, mas precisa. Está cultivado, nutrido, Uhum. né? Essa cultivação é nutrir. Nutrir esse terreno, fazer novas mudas, né? Porque ela se fortalece. E qual o paralelo que você pode fazer sobre o cultivo da plantinha e sobre o nosso coraçãozinho, nossas emoções, nossa maturidade? Porque a gente vê muita gente quando vai chegando uma certa fase da vida, já pensa que, como você falou aí na abertura, já pensa que florescer deixa essa coisa para os jovens, eu já passei dessa idade. Que paralelo a gente pode fazer? Ah, a gente pode fazer o paralelo do jardim, Uhum. né? Temos um jardim onde temos as nossas plantas, Certo. temos as flores, temos ervas, temos várias plantações, né? Uhum. Então nós temos esse jardim, mas também nós temos o jardim da nossa mente, nosso pensamento. Nosso pensamento são as sementes que a gente vai semear nesse jardim, no jardim do pensamento, né? Então, para a gente cultivar bem as sementes que a gente vai plantar nesse jardim, a gente precisa plantar e nutrir, né? Nutrir. E vai nutrir com o quê? Com boas sementes, Uhum. né? Boas sementes, sementes da alegria, que são as emoções positivas. Pois é, as emoções positivas elas nutrem melhor nosso coraçãozinho, nossa mente, nosso dia a dia. E é sobre isso que o professor Martin Seligman, o fundador da psicologia positiva, ele fala, né, sobre o florescer. E ele fala que a gente pode ele considera assim que é algo muito inspirador a gente trazer esses nutrientes para a nossa vida, porque muito se pensa no sofrimento, no alívio da dor, isso é importante, isso é maravilhoso, mas não é o suficiente. Não é o suficiente.
Você precisa cultivar pensamentos e sentimentos, que são essas emoções positivas, como por exemplo a gratidão. Uhum. Né? Expressar esse sentimento de gratidão. Gratidão à vida por tudo que recebemos. Não precisa ser coisas extraordinárias. Coisa do momento, consegui me alimentar hoje, que maravilha teve. Comida, consegui tomar banho, né? Coisa assim, minha cama, tem uma cama para dormir, fofinha, né? E na verdade são escolhas. Se a gente escolhe, não é que a gente não vai ter as emoções negativas, porque isso faz parte da nossa vida, mas se a gente escolhe dar uma ênfase, um foco maior nesse cultivo das emoções positivas, isso contribui para renascer essa criança interior em qualquer idade. O professor Martin Seligman, ele nesse livro aqui fascinante, Florescer, ele fala, num trecho lá do livro, Ieda, ele cita Nietzsche, o grande pensador Nietzsche, que comparou a história da humanidade, a evolução da humanidade a 3 fases. Uma fase é a fase do camelo. O camelo, o que é que faz? Carrega tudo aqui nas costas. Carrega o peso de tudo nas aqui, costas, fica suportando. Suportando. Então ele diz que a história da humanidade mostra essa fase do camelo. Só que depois entrou na fase do leão, que é a fase do não, de lutar contra as injustiças, contra a violência, a lutar, dizer não a tudo que fere a dignidade. Então ele chama que é a fase do leão. Mas depois, com o amadurecimento, isso da história da humanidade, ele diz que pode-se conquistar, ou se conquista agora, a fase da criança renascida. A criança renascida, o que é que ela diz? Sim. Então é uma afirmação, o que é que eu posso dizer sim. Não é interessante esse paralelo? Exatamente. E a criança, né, tem uma mente dócil. Por isso que ela tem facilidade de dizer sim. É meiga, né? Então, tudo ela vê aprendizado, né? Aquele espírito cientista de querer, sempre tem um aprendizado ali. Então, ela tem aquela mente dócil. Então, se você tem aí 50 anos, é hora de dizer sim ainda? Sim, porque tem a sua criança interior. 60. Importa, também, não importa 70. a nossa idade. Também tem criança 80. interior. Tem. 90. Também. 100. Também. Mas a pessoa diz assim, mas eu estou ficando com uma certa idade e as coisas doem mais, eu tenho menos dificuldade de mobilidade. Mas como é que a gente lida com isso? Pensar que cronologicamente a idade todo ano aumenta, né? Todo ano a idade aumenta. Porém, dentro de nós temos a nossa criança interior, né? Então essa criança interior, ela não importa a nossa idade, né? Ela precisa ser estimulada cada vez mais a gente estimular a nossa criança, essa mente dócil, essa mente flexível, né? A mente do sim. Então isso tudo a gente está fazendo exercício da nossa criança interior. Então, para dizer sim, você desperta muito mais essa criança renascida, mas antes precisa dizer não para um monte de coisa também, sim, né? Tem que ser o leão e a criança renascida. Tem que ser o leão e a criança renascida. E largar de ser o camelo. Largar de ser o camelo, ó. Tá aqui, inspira, ó. Carregando todo mundo nas costas. Exatamente, tira o povo das costas. Então, bora fazer um exercício para tirar o camelo, né? Essa atitude de camelo, para dizer o não como o leão e para ser uma criança mais acolhedora. A gente vai concluir nosso exercício com o sim, e eu vou exercitar aqui de acordo com o professor Martin Seligman. Mas primeiro, como é que a gente faz para deixar de ser camelo e passar a ser leão? Deixar de ser camelo, a gente inspira, vem aqui para frente, ó, carregando todo o peso, todo o peso. Inspira, vem aqui à frente, como se relaxando aqui o pescoço, né? Inspirou e agora vamos largar o peso. Estufa o peito para frente. Faz aí esse exercício novamente. Aqui. Inspira, vai, encolhe. Manda embora o camelo. O peso, né? O fardo pesado.
Inspira. Relaxa. Esse aí é liberar o camelo. Todos soltar. Inspira, ó. Inspira. Liberou o camelo. Tudo isso acompanhado de uma reflexão. O que é que eu estou carregando nas costas, que são os problemas dos outros, né? O que é meu, o que é seu e o que é de Deus, né? E às vezes carregando o passado, né? O passado, esquecendo do presente e tá lá no passado ainda, do que aconteceu. O peso da idade. Quando era mais jovem, como isso, né? Mas é hora de florescer agora. Mas é hora de florescer agora, neste momento presente, dentro do que você pode fazer hoje, com as suas limitações, né? Com a sua liberdade de fazer as coisas, né? Então, é florescer nesse sentido. E o outro exercício é o leão, a cara do leão, né? Que é o dizer não. Então, garras de leoas e leões aqui à frente, ó, inspira. Atenção, leoa e leão. E agora vai regalar os olhos e estirar a língua, ó. Última vez. Relaxa. Você pode exercitar para poder se preparar para dizer um não com mais ênfase, com mais assertividade, porque a gente às vezes fica sem coragem de dizer não e aí carrega muitas coisas e se torna um camelo. Então precisa treinar um pouco, mesmo antes de conversar com alguém. Você não precisa fazer essa careta de leoa na frente da pessoa. Não, você sai, vai no banheiro, vai lá, se não tiver espelho, vai pro seu quarto, vira pra parede, ninguém nem sabe, né? No silêncio mesmo. Aí você vai no banheiro, aí depois você já tá mais firme pra E se não der pra fazer a garra, mas ó, eu inspirei, viu? Você tá mais altivo pra dizer seu não. Depois relaxa a ponta da língua no céu da boca e respira, engolindo a saliva para relaxar o sistema nervoso parasimpático, né? Faz 3 respirações profundas. E aí você já está mais preparado para a criança renascida. Lembra das 3 fases do Nietzsche, né? Professor Martin Seligman, no livro Florescer, ele conta lá no trecho inspirado em Nietzsche, que fala das 3 fases da história da humanidade. Camelo, carregando tudo nas costas. Leão, leoa, dizendo não às injustiças, não à sobrecarga, não ao estresse, não à ansiedade. E depois dizendo sim. Então você preparou o terreno, limpou o terreno. O terreno limpo é suficiente? Não é suficiente, né? Não é suficiente. Precisa nutrir esse terreno. Ah, tá. Então, botar nutrientes. Vamos nutrir com o sim? Bora nutrir com o sim? Vamos. A gente vai nutrir o nosso terreno, do nosso coraçãozinho aí, com o sim para 5 fatores que contribuem com o nosso bem-estar. Olha aí o que diz o catedrático aqui da psicologia positiva. Isso não é livro de autoajuda meramente, tá? Muito bom os livros de autoajuda, mas este aqui é um livro de um professor pesquisador PhD, que pesquisa lá na Universidade da Pensilvânia sobre o que contribui para a qualidade de vida. E ele diz, é hora de renascer a criança. Que tal? Bora renascer a criança? Vamos renascer a criança. Então eu digo e vocês repetem de acordo com o professor Martin Seligman, certo? A hora da gente dizer sim. Ele diz aqui que existe o 3º estágio, que é o da criança renascida. E a criança renascida, ele diz, ao que é que eu devo dizer sim? Nós vamos dizer sim a 5 fatores. Bora? Vamos. Então eu vou dizer e você vai repetir em casa junto com Ieda. Todos nós podemos dizer sim a mais emoção positiva. Todos nós podemos dizer sim a mais emoções positivas. Todos nós podemos dizer sim a mais engajamento. Todos nós podemos dizer sim a mais engajamento.
Todos nós podemos dizer sim a melhores relacionamentos. Todos nós podemos dizer sim aos melhores relacionamentos. Todos nós podemos dizer sim ao sentido na vida. Todos nós podemos dizer sim ao sentido na vida. Todos nós podemos dizer sim a uma realização. Todos nós podemos dizer sim a uma realização mais positiva. mais positiva. Olha aí, são 5 ingredientes. Você acha que são potentes esses ingredientes, Ieda? Muito potentes. Muito potentes. E a gente pode vibrar o sim para o universo, né? O sim às emoções positivas. Sim às emoções positivas. Sim ao engajamento. O engajamento, sabe o que é? É um estado de flow, um estado de fluidez. Você está ali concentrado, focado naquilo no presente. Que é o presente, o aqui, o agora, naquilo que você gosta de fazer, que você está bem envolvido, pleno naquilo. Então, sim ao engajamento. Sim. O que era mesmo? Terceiro ingrediente, sentido na vida. Porque você olha assim, mas eu já estou assim um pouco meio sem sentido. Você merece um sentido na vida. Todos nós podemos dizer sim ao sentido na vida. Sim. Que legal. Mas também isso é fruto de bons relacionamentos, né? Relacionamentos construtivos. Então, todos nós podemos dizer sim aos melhores relacionamentos? Sim. E claro, eu, você, Ieda, cada um tem direito às realizações. E a realização de um não é igual a de outro. Então você não precisa se espelhar na realização de outra pessoa, porque às vezes você diz assim, mas eu vejo uma pessoa caminhando, malhando e toda orgulhosa, vaidosa, e eu tenho meu joelho que dói e tal. Não é sobre isso, né? É a realização dentro da sua realidade, do seu limite. Dentro do seu limite, da sua realidade, você conseguiu caminhar até ali, até a cozinha. Então, uma realização, uma conquista. Então, todos nós podemos dizer sim à nossa realização. Sim. Legal, Ieda. Bate palma aí para você praticar em casa, viu? Fica aqui a dica dos 5 sims para a gente dizer para o nosso florescer. O tema de hoje foi o que, Ieda? Florescer. Essas 5 dicas contribuem para o nosso florescer. Adubam o nosso florescer. Nutre. Deixa nutrido esse jardim da nossa mente. Então, como você perguntou no começo, Ieda, você acha que já passou da fase de florescer, Ieda, você? Eu não, agora que eu estou florescendo cada dia, a cada momento, a cada instante. E florescer tem a idade lá da juventude só? Não, toda hora, todo momento é um momento de florescer. Bem-vindo então, bem-vinda. Se você gostou desse tema, faz o quê? Dá um like, né? Se inscreve. E divulga para outros colegas. Divulga, compartilha. Compartilha para outras pessoas que gostem, né, desse pensamento. Que bom. Obrigado. Muito obrigada. Namastê. Obrigado. Namastê. Tchau. Tchau.